Com a passagem do 3 e Atlas, vimos mais de uma vez como cometas podem se comportar de maneira verdadeiramente bizarra, desafiando expectativas e modelos clássicos. Mudanças abruptas de brilho, ejeções irregulares de material e uma atividade que parece surgir e desaparecer sem aviso. Agora, um novo objeto de origem cometária está desafiando os modelos astronômicos ao parar perto do Sol e tomando um movimento completamente diferente do original. Pois é, estamos diante de algo que nunca foi visto em um cometa na história. No vídeo de hoje vamos entender exatamente como esse objeto obteve tal movimento estranho. Os movimentos dos cometas são governados principalmente pela gravidade do Sol, seguindo trajetórias que na maioria dos casos são órbitas elípticas extremamente alongadas. Isso faz com que passem maior parte de suas existências nas regiões mais distantes do sistema solar, movendo-se lentamente no frio profundo e acelerando de forma intensa quando se aproximam do Sol. Esse contraste cria um comportamento peculiar, longos períodos de silêncio seguidos por passagens rápidas e espetaculares pelas regiões internas. À medida que um cometa se aproxima do Sol, sua velocidade orbital aumenta drasticamente, obedecendo às leis de Kepler. A aproximação geralmente abrupta que ocorre no sistema solar interno é responsável pela sublimação dos gelos, criando a coma, a atmosfera do planeta e a cauda imensa. E claro, esses efeitos físicos são capazes de transformar o movimento dos cometas para sempre. Alguns seguem órbitas parabólicas ou hiperbólicas, indicando que estão apenas de passagem pelo sistema solar. Esses objetos entram em alta velocidade, descrevem uma curva ao redor do Sol e seguem viagem rumo ao espaço interestelar, sem jamais retornar. Seus movimentos revelam que o sistema solar não é um sistema fechado, mas sim um ambiente em constante troca com o meio galáctico. Outro aspecto marcante é a inclinação das órbitas cometárias. Diferente dos planetas, que se movem quase todos no mesmo plano, muitos cometas apresentam trajetórias altamente inclinadas, algumas quase perpendiculares ao plano do sistema solar. Isso resulta em aproximações inesperadas, vindas de cima ou de baixo do plano planetário, tornando suas aparições mais difíceis de prever e mais interessantes do ponto de vista dinâmico. Com o passar do tempo, os movimentos dos cometas também refletem sua própria evolução física. Cada passagem pelo Sol remove material do núcleo, alterando sua massa e sua resposta à gravidade. Alguns acabam fragmentando-se, outros perdendo atividade e se tornam corpos escuros e inertes. Assim, acompanhar o movimento de um cometa não é apenas rastrear sua órbita, mas observar a história dinâmica de um corpo que muda, envelhece e muitas vezes desaparece diante dos nossos olhos. Mas agora, um cometa que atravessava o sistema solar surpreendeu cientistas ao apresentar um comportamento jamais observado com tanta intensidade. Durante sua passagem próxima ao Sol, ele não apenas alterou sua rotação, mas aparentemente desacelerou até parar completamente e em seguida voltou a girar no sentido oposto. Certo, esse tipo de alteração dinâmica já era possível e prevista pela física, mas nunca tinha sido observada na prática. Mas foi em 2017 que a coisa mudou completamente, porque esse cometa que você pode ver aqui na tela, que vou chamar só de 41P para facilitar, fez um tipo de movimento extremamente bizarro, indicando que algo completamente incomum estava ocorrendo no núcleo cometário. Em vez de manter uma rotação relativamente estável, o cometa começou a apresentar mudanças abruptas em seu período de giro. Em março de 2017, o cometa completava uma rotação a cada 20 horas. Apenas 2 meses depois, em maio, esse período havia aumentado para cerca de 53 horas, mais do que o dobro. Essa desaceleração já seria notável por si só, mas os dados posteriores revelaram algo mais estranho escondido nessa sequência de medições. Em dezembro daquele mesmo ano, novas análises mostraram que o período de rotação havia diminuído novamente, chegando a aproximadamente 14,4 horas. A melhor explicação para essa mudança abrupta é que em algum momento por volta de junho de 2017, a rotação do cometa tenha caído a zero e depois disso reiniciado no sentido contrário. Ou seja, o cometa pode ter literalmente freado,
parado e invertido seu giro. O que torna esse caso tão extraordinário é a velocidade do processo. O recorde anterior de desaceleração potencial levou cerca de 90 dias para reduzir o período de rotação em apenas 2 horas. No caso do 41P, a mudança foi mais de 10 vezes mais intensa e aconteceu em um intervalo ainda menor, algo sem precedentes nas observações cometárias. Fisicamente, o mecanismo por trás desse comportamento é relativamente bem compreendido. À medida que um cometa se aproxima do Sol, o aquecimento provoca a sublimação do gelo diretamente para o estado gasoso. Esse processo gera jatos e geysers, que podem lançar material ao espaço, produzindo forças de reação que exercem torque sobre o núcleo, alterando então sua rotação. Com 41P, um cometa pequeno, com cerca de 1 km de diâmetro, ele é especialmente vulnerável a esse tipo de efeito. Em corpos menores, os jatos de gás têm um impacto desproporcional, podendo acelerar, desacelerar ou até inverter o giro com relativa facilidade. Se a liberação do material for assimétrica, o efeito se torna ainda mais extremo. Ainda assim, existe uma incerteza importante aqui. As medições observacionais permitem determinar a taxa de rotação, mas não indicam diretamente o sentido do giro. A hipótese da inversão só se ajusta perfeitamente quando as curvas de luz são combinadas com estimativas independentes do tamanho do cometa, obtidas a partir de dados de telescópios espaciais. Nesse cenário, a rotação precisa ter passado por um período próximo a zero para que os dados façam sentido. Se esse processo continuar nas próximas passagens pelo Sol, o destino do cometa pode ser a desintegração completa em poucas décadas. Não há dados publicados sobre sua rotação no periélio de 2022, uma vez que ele tem uma passagem com o Sol relativamente curta, e a próxima oportunidade de observação detalhada vai ocorrer em 2028. O caso do 41P reforça a ideia de que cometas são corpos extremamente frágeis e dinâmicos, verdadeiras relíquias do início do sistema solar, que apesar de sobreviverem por bilhões de anos, podem mudar drasticamente em apenas alguns meses. Viajantes, como é o caso do 41P, estão longe de ser previsíveis e estáticos, e passagens assim só revelam como cometas podem ser um tanto imprevisíveis. O que será que o 41P guarda para a próxima passagem? Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!